E um grande presente que a gente recebe aqui na nossa programação no dia de hoje é a presença do padre Fábio Vieira, que tem sido um grande propagador da devoção a Carlo Acutis no Brasil, e eu acho que até além Brasil. Ele é o diretor espiritual do apostolado Devotos de Carlo Acutis, é brasileiro, pároco do Santuário Nossa Senhora dos Remédios em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, padre Fábio. Obrigado, antes de tudo, pela disposição de vir aqui e estar entre nós, trazendo esse belíssimo presente que é o que são as relíquias, essa relíquia de Carlo Acutis. Eu que agradeço o convite e nada por acaso, né? Estamos aí no mês de outubro, mês também que temos a memória litúrgica do Carlo, né? E para a gente é uma grande alegria poder compartilhar um pouco mais da santidade desse jovem, às vésperas praticamente da sua canonização. Esse grande sinal e modelo de vida, não só para a juventude, mas para todos que querem, assim como ele, também chegar ao céu. Né? Eu acho que foi a providência divina que trouxe o senhor para Brasília. Conte para a gente por que o senhor está aqui. Pois é, eu vim passar meu aniversário, comemorar meu 5.1, né? E estava assim em casa, meu Deus, eu quero dar uma descansada de uns 3 dias, que daqui a pouco começa a festa da padroeira minha. Então, aí chamei o meu amigo padre para vir comigo, assim, vamos a Brasília, quero ir para Brasília, celebrar lá no Mosteiro das Irmãs e ficar sossegado, andar e visitar a cidade. Aí, quando souberam que eu estava aqui, não teve jeito. Eu não pude dizer não para a missão. Estão lhe dando muito trabalho agora. Ainda mais, meu querido, porque eu fui salesiano de Dom Bosco, né? E o santuário me chamou, a paróquia São João Bosco chamou. Aí entrou a Canção Nova junto, que tem tudo a ver com Dom Bosco também, né? É da família salesiana, de certa forma, porque Monsenhor Jonas era salesiano. Eu o conheci em Lorena, quando eu fazia filosofia, né? Em 1993, olha como faz tempo. Né? Canção Nova estava começando, né? Então tem toda uma raiz salesiana aí, Dom Bosco permeando tudo. Então não podia dizer não. Então comemorei o aniversário e estou contribuindo também com um pouco desses momentos de partilha e com celebrações. Bom, e como o senhor anda com Carlo Acutis, que tem tudo a ver também com a Canção Nova, Missão Jovem, e eu sei que o senhor já está também, já esteve recentemente com os Jovens Sarados, Padre Edmilson, em missão com eles. Então, obrigado por essa visita. E como o senhor nos disse, o senhor está aqui também com um padre amigo, Padre Sócrates Pavon, que é vigário do Santuário Imaculado Coração de Maria, em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Padre Sócrates, bem-vindo, redentorista, bem-vindo, sua bênção, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Obrigado pela acolhida. Uma alegria estar aqui. Bom, fale pra gente também da emoção de acompanhar Carlo Acutis nessas missões aí pelo Brasil, junto com seu amigo padre, né? Recebi então o convite do Padre Fábio para a gente estar junto nesses dias e está sendo uma alegria, de fato, muito providencial poder beber dessa espiritualidade tão de perto com o Padre Fábio, que é o propagador, como você falou, o grande motivador da devoção ao Beato Carlo Acutis, e a gente vai bebendo dessa espiritualidade e recebendo muita graça por intercessão do Beato. Bom, e por falar nisso, gente, tá chegando já, não é, Padre Fábio? A festa de Carlo Acutis. Isso. O dia dele, 12 de outubro? 12 de outubro. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. E se nós formos observar, nada também é por acaso, que a gente sabe que o acaso não existe. O Carlo morreu 12 de outubro. O milagre que o levou à beatificação aconteceu numa capela de Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro, né? Lá em Campo Grande. Né? E a igreja decreta a memória litúrgica 12 de outubro. E ainda mandou um padre do Brasil para morar com a família dele. Tem muita coisa é do Brasil para o mundo, viu? A devoção ao Carlo Acutis. Na Itália ninguém sabia nem que estava aquele jovem sepultado lá em Assis, candidato a santo. É do Brasil para o mundo. Então o Brasil teve um protagonismo muito grande, né, nesse processo de santidade, né, de mostrar concretamente a ação de Deus, né, pela intercessão desse jovem. Carlo Acutis é beato, Beato Carlo Acutis. Dia 12 de outubro nós o celebramos. A canonização dele será no ano que vem, no ano do jubileu. Isso. A data tá para ser já anunciada. Exato. E o senhor entrou nessa história desde o começo, então, não é? Desde o começo. E o senhor nos traz algo que realmente nos chama a atenção e nos enche também de uma honra. Deus escolheu então o Brasil para mostrar Carlo Acutis para o mundo, embora ele seja italiano. Como é que o senhor entrou nessa história? Eu estava indo à Itália, em Assis, em 2012, e tinha encontrado um santinho e atrás tinha um número de um telefone. Eu estava indo com outro padre amigo e a gente ia visitar Assis.
E a gente sabia, nossa, tem um jovem candidato a santo sepultado lá em Assis, vamos no cemitério, só que a gente não sabia o túmulo, onde que era, nem nada. Assim, vamos ligar nesse santinho que a gente tinha descoberto. Quando eu cheguei em Roma, nós ligamos, no que eu liguei, quem atendeu aquele telefone era a mãe do Carlo. O número do telefone que estava lá era ela, porque quando ele era servo de Deus, ela fez os santinhos e colocou o número do telefone dela para contato. Uhum. Aí ela, padre brasiliano, tudo, vocês estão chegando quando? Tal, estamos chegando aí. Então, que horas tal? Quando nós chegamos em Assis de trem, quem que estava lá na estação? Ela. Nos pegou e levou para casa dela. Daí nasceu uma grande amizade. Mal sabíamos que no ano seguinte, 2013, o milagre aconteceria em Campo Grande, na paróquia desse padre que tinha ido comigo. Né? Então, a partir dali, desse contato com a mãe de Carlo Acutis, vocês trouxeram a devoção. Trouxemos. Eu comecei a divulgar lá em Corumbá, na minha diocese, ali na minha paróquia, de uma forma muito tímida. O padre em Campo Grande, e foi ganhando uma proporção. E logo em 2013 aconteceu o milagre com o Mateus, né, lá na paróquia dele. E quando se abriu o tribunal para investigação em Campo Grande, eu fui nomeado portador do processo para fazer, né, as idas à congregação pela causa dos santos e apresentar o que o tribunal já tinha investigado. Isso foi afunilando mais ainda a amizade, então todo ano estava lá. E Dona Antônia vivia me chamando, venha para cá, venha me ajudar na Associação Carlo Acutis. Quantos anos tem Dona Antônia hoje, a mãe? Dona Antônia, 57. Jovem pra caramba? 56. Ela vai fazer 57. Ela tem outros filhos? Tem. É o primeiro milagre que ela atribui ao Carlo é com ela mesma, porque ela não podia ter mais filhos. Né? Dona Antônia, 4 anos depois da morte do Carlo, aos 43 anos, engravidou de gêmeos. Tem quantos anos que Carlos morreu? Carlo morreu? 18. Ele morreu há 18 anos? Há 18 anos já vai ser santo. Pois é, impressionante isso. O esposo é vivo, o pai de Carlos? Sim, André, só que ele é muito tímido, ele é dos bastidores. Você nunca vai ver o pai do Carlos falando em público. Sim. E vamos relembrar aqui qual foi o milagre ocorrido lá em Campo Grande que levou Carlo Acutis a ser beatificado? Isso, foi o Mateus, uma criança que tinha um problema congênito no pâncreas, né? E esse problema fazia com que ele tivesse um refluxo 24 horas. Tudo que comia vinha para fora. Então, não tinha muita expectativa de vida, porque às vezes tinha que se alimentar por sonda. E no dia 12 de outubro, o padre estava com a relíquia do Carlo e foi fazer a missa das crianças no dia de Nossa Senhora Aparecida e abençoar as crianças por intercessão do Carlo. O avô levou o neto e pediu a intercessão do Carlo pela cura do neto, porque não tinha mais muita perspectiva de vida ele. Semanas depois, simplesmente o menino não tinha nada. Foi aí que foi feito o relato para postulação e a congregação, pela causa dos santos, pediu a abertura da investigação, né? Autorizou, porque havia indícios realmente de que ali era um milagre. E começou, demorou mais ou menos 6, 7 anos toda essa investigação. E algo muito, muito, muito pontual, né? Porque o pâncreas do Mateus tinha uma bifurcação, ele tinha um problema congênito. E isso simplesmente desapareceu. O pâncreas ficou perfeito, como se tivesse acabado de nascer. Né? Aí a ciência se curva. Por quê? Porque quem diz que é milagre é a igreja, não é a ciência. Mas a igreja se utiliza da ciência para dizer que é milagre. Né? Porque a ciência tinha dito que, olha, impossível, imagina você nascer sem um braço e no outro dia o braço começar a nascer. E um pâncreas defeituoso congenitamente, que parecia um Y, o pâncreas do menino, voltar ao estado normal. Né? E hoje o Mateus come até pedra. Né? Então, tá lá, firme e forte. Que idade tem hoje o Mateus? 14. É da idade dos irmãozinhos do Carlos, se eu não me engano, é isso mesmo. 14 anos. Padre, eu creio que o senhor tem visto uma explosão quanto à devoção a Carlo Acutis, quanto ao interesse por Carlo Acutis. O senhor está acompanhando isso do zero. O que o senhor diz? Meu querido, aliás, já posso até adiantar, né? Fruto dessa experiência está saindo o livro Carlo Sim, Eu Não, pela Canção Nova. Peraí, Carlo Sim, Eu Não. Quem quiser descobrir o que é isso vai ter que comprar o livro para ler. Entra agora na loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com, loja virtual da Canção Nova. Já pode, inclusive, comprar o seu neste instante. Entra lá, vai lá. Aí eu conto um pouco dessa experiência, essa pergunta que você me faz, a resposta está nesse livro. Meu amigo, cada coisa que eu me deparei nesse Brasil, em cada local, de experiências bonitas e relatos bonitos e profundos. Então, inclusive nesse livro, eu respondo alguns questionamentos e algumas realidades que eu encontrei a partir da espiritualidade do Carlo.
né? Então tá muito bacana mesmo. Quem já leu, né, o pessoal lá, a equipe de comando da Canção Nova que leu, ficou, meu Deus, né? Nem eu assim pensei que eu fosse responder tão. Eu acho que tudo é ação de Deus mesmo. E a gente que está vivendo, e você vê, né, cada testemunho, por exemplo, tem um testemunho que eu abro o livro. Aliás, quem faz o prefácio do livro é a mãe do Carlos, viu? A dona Uau. Antônia. Ela Sim. que fez o prefácio, a apresentação do livro. E a história de um jovem que se dizia ateu, e a partir do momento que ele ouviu o Carlos no encontro que estava lá comigo, a vida dele mudou, entendeu? Isso aconteceu em Recife, no Congresso Eucarístico Nacional. Foi muito bonito o momento Carlos Lacutes que a gente fez lá, na vigília da juventude, dentro do Congresso Eucarístico. Depois veio a multidão de jovens falar comigo, e vi aquele jovem em prantos, chorando. Né? Só em síntese, né? Porque vocês vão ter que ver no livro. Ele veio, aí eu atendi a todos. Aí ele veio no fim para me cumprimentar e me abraçou e simplesmente começou a chorar. Aí a jovem que estava do lado dele estava com um sorriso exuberante, era a namoradinha dele. Ele, padre, eu vim aqui porque a minha namorada meio que fez uma chantagem, porque eu nunca vou nas coisas dela. Eu vim aqui para acompanhá-la, porque eu não acredito em Deus, não acreditava em Deus. Mas depois que o senhor falou do Carlos, que eu vi aquela mensagem, Deus existe, padre. Eu quero me confessar. Olha que coisa, né? Então, assim, cada coisa assim, e a namorada irradiante, né? Porque ela, poxa, né? Depois confessou, no outro dia foi pra missa onde eu celebrei, porque ele já tinha feito, tava um apóstata, né? Já tinha negado a fé, tudo. Uhum. Mas depois do encontro com o Carlos, não, eu também quero o céu, né? Eu também quero ter essa meta que o Carlos teve, né? Que bobagem, meu Deus, que bonito, né? O senhor está fazendo muitos pais e mães chorarem agora, tenho certeza, Uhum. contando isto, e é um sinal de esperança. Pais desejando que seus filhos tenham esse mesmo encontro com Deus, e eu imagino através de Carlos Lacutes, como é que isso pode acontecer, como é que isso pode ser promovido, como é que esses jovens podem encontrar Carlos e em Carlos Cristo. Pois é, a própria imagem do Carlos, ela já atrai. Já atrai. Aquele jovem belo, de 1,83 m, de uma beleza transcendente, mas muito mais do que a beleza física, você consegue ver o transcendente ali. Né? O extraordinário, bem no ordinário mesmo, daquele jovem belo, que muito mais do que sua beleza externa, sua beleza interior. Né? Que encanta e que atrai, que faz com que as pessoas queiram descobrir. Peraí, por que esse jovem é santo? Se ele é, eu também posso. Né? O que ele fez de diferente? Aí eu digo para todos vocês que estão nos acompanhando, o que Carlos fez de diferente para ser santo? Foi católico de verdade, só isso. Porque o caminho de santidade da igreja já apresenta. A única coisa que Carlos fez foi ser católico de verdade. Amou a Eucaristia profundamente, como todo católico tem que amar. Seu amor profundo a Nossa Senhora e aos sacramentos. O que tem de novidade nisso? Nada. O que muda é a forma com que eu acolho isso que Deus me presenteia, que é um chamado. Né? E ele fez isso. Né? Um jovem riquíssimo, milionário, né? Que teve um encontro pessoal com Francisco de Assis, que foi sua grande inspiração. E a partir daí ele entendeu que a sua meta era o infinito. Agora, o mais lindo ainda, ele era um jovenzinho, não era jovem não. Era um adolescente, né, padre? Sim, 15 anos, morreu com 15 anos. Morreu com 15. O divisor de águas na vida do Carlos foi aos 7, né? Aos 7 anos de idade, quando ele fez a primeira comunhão, é o que fala mesmo a igreja, né? A gente só sabe que canonicamente a idade da razão é os 7. Com 7 anos você tem a idade da razão. E realmente Carlos, no tempo, soube fazer valer isso. Racionalmente, maturidade de fé. Porque aos 7 anos ele já tinha lido todo o catecismo da igreja católica. Todo. E ficava provocando a mãe, fazendo perguntas teológicas e doutrinárias. Dona Antônia não sabia responder. Porque o Carlos foi o santo que fez milagre primeiro em casa, viu? Primeiro ele transformou sua família. Né? Então vejam bem, aos 7 anos o Carlos já tinha lido todo o catecismo, assim como vocês todos, né, que estão nos acompanhando, já leram o catecismo, né? Porque eu só posso amar o que eu conheço. E o Carlos amava profundamente a igreja, por quê? Porque conhecia. E o seu hobby preferido, além disso, era a vida dos santos. O senhor está nos trazendo coisas preciosas aqui, tenho certeza que o pessoal em casa agora está louco. Gente, entra aí agora no canal do YouTube, vocês podem assistir essa entrevista com a imagem. Vai entrando aí agora, tá? Padre Fábio, a família dele era rica. Ele, um menino rico, portanto. E como foi esse processo? Aliás, deixa eu fazer uma outra pergunta. O senhor morou
com a família dele. Como é que se deu também a sua ida para morar com a família de Carlo Acutis? Quando aconteceu isso? E o que o senhor viveu na casa com ele, com os familiares? Claro, tudo isso depois da morte dele. Isso. Como todos os anos eu ia a Assis e ficava lá já com a família dele, Dona Antônia vivia me chamando para fazer uma experiência lá, um tempo sabático, e atender no santuário onde está o corpo do Carlo. Os peregrinos, né, celebrar e tudo. Em 2019, em julho, eu fui. Tá bom, Dona Antônia, eu vou. Ficou super feliz. Aí já começou a preparar tudo, já falamos com o bispo de Assis, tudo certo. Aí, dia 5 de janeiro de 2020, eu entreguei a paróquia, que eu estava pároco da catedral na minha diocese, e fui. Chegando lá, meu amigo, comecei a atender no santuário, confissões, né, que são as irmãs brasileiras que cuidam do santuário onde está o corpo do Carlo também. Qual congregação? Essas são Capuchinhas. Capuchinhas. Aí, quando foi 11 de março, a Itália fecha, o mundo para. Começou a pandemia. Aí tudo mudou. Tudo. Fui para uma coisa e aconteceu outra, mas aí depois nós vamos entender o porquê, né, também. Foi Carlo, foi o título do meu primeiro livro, Foi Carlo. Aí nós nos vimos o quê? Fechados em quarentena. Dentro de casa, eu, a mãe do Carlos, os irmãos, a avó, a tia e alguns funcionários. Ficamos ali, fechados. E o que nos sustentou naquele tempo? Olha como é a providência de Deus. Né? A gente estava no almoço conversando com a Dona Antônia. O mundo todo parou, né? Parou. As igrejas fecharam, as pessoas ficaram sem missa. Mas a família do Beato Carlo Acutis não ficou um dia sem Eucaristia. Porque lá estava um padre dentro da casa deles e foi o que nos sustentou naquele momento, foi a Eucaristia. Para você ver. Então, assim, o Carlo meio que preparou as coisas. O santo da Eucaristia não deixou a sua família sem. Então, foi um verdadeiro noviciado aquele ano de 2020, né, morando com a família do Carlo. Aí nos ressignificamos, aí comecei a rezar o terço direto do quarto dele, porque o meu quarto ficava de frente pro quarto dele, eu ficava no quarto dele, comecei a rezar o terço. E Dona Antônia meio que começou a me empurrar para esse tipo de trabalho. Padre Fábio, você tem que falar para os jovens, você tem que dizer, não, Dona Antônia, deixa eu quietinho aqui nos bastidores. Não, Padre Fábio, não. Foi a Dona Antônia meio que me empurrou para tudo isso. A Dona Antônia é uma mulher. A Dona Antônia, ela tem uma conexão muito, muito grande com o céu, a mãe do Carlo. É impressionante você conviver com ela, você estar com ela. É agradável demais conviver com Dona Antônia. Né? E o Carlo é a versão masculina de Dona Antônia. Cômico. Gosta de contar piada. Dona Antônia, a cada 10 palavras, 8 é tirando sarro, fazendo bagunça. Né? E uma mulher profunda de fé. Né? E generosa. Então foi um ano que eu digo que foi um noviciado preparatório porque eu estou fazendo agora. Mas quem jamais iria imaginar isso? Estava quietinho lá no Pantanal, meu filho. Vamos recapitular rapidamente aqui um pouco como foi a vida, a história de Carlo Acutis. Ele morre por causa de leucemia. De leucemia. Uma leucemia. Sim. E como foram aqueles anos antes de sua morte? Falou, ele será o santo da Eucaristia, é o beato da Eucaristia, será o santo da Eucaristia, mas o que é destacável na vida dele para a igreja como exemplo? Olha, como exemplo, esse jovem que sabia o que queria. Muito claro. O Carlos sabia o que queria o céu. Pronto. Não era um jovem ambíguo. Era um jovem que sabia o que queria. O seu amor profundo pela Eucaristia é o ponto ápice da sua espiritualidade. Mas, paralelamente a isso também, tem uma outra vertente que hoje faz com que o Carlos se evidencie dentro do universo católico. Tanto é que ele é candidato a patrono da internet. Né? Nós não temos patrono ainda na internet. Possivelmente será o Carlo. Né? Por quê? Porque o Carlos usou essa ferramenta para fazer a descoberta, a pesquisa daquilo que era o seu maior e grande amor, a Eucaristia. O Carlo pesquisou sobre todos os milagres eucarísticos existentes no mundo e os títulos de Nossa Senhora e deixou esse compêndio para a gente. Ele morreu com 14 anos, já tinha feito tudo isso. Isso, desde os 7, 8 anos de idade, no seu computadorzinho conectado à internet ali, fazendo essa pesquisa para mostrar para todo mundo o que ele amava em gesto concreto, por meio dos milagres eucarísticos. Então esse é o grande legado do Carlo, né, que a gente pode palpavelmente sentir. Então, dentro da igreja, nós temos aí um santo jovem, que além de ser plenamente eucarístico, também nos mostra que é possível usar essa ferramenta para o bem. Né? E através dela mostrar Jesus Cristo. Ele era de missa diária? Missa diária, adoração diária, santo texto diário.
Com 14 anos. Minha autoestrada para o céu. Desde a primeira comunhão. Esse propósito foi no dia aos 7 anos. De hoje em diante não faltarei mais à Santa Missa, nem deixarei de fazer adoração ao Santíssimo antes ou depois da missa. E jogava bola. Bola, tocava sax, gostava de videogame, fazia vídeo caseiro. Isto é, ele fez tudo que uma criança e um adolescente faz. Sim. E ainda tinha esses compromissos com Deus. Exatamente, porque ninguém é santo na estratosfera. É santo aqui. Eu não tenho que deixar de ser o que eu sou. Eu tenho que potencializar o que eu sou em função da meta que eu tenho. Né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de santidade estratosférica. Que o santo está lá em cima, distante do mundo e tudo. Não, o santo é no mundo, pé no chão. Jovem. Eu não tenho que deixar de ser o que eu sou. Mas eu tenho que transformar e ressignificar o que eu sou em função da minha meta. Aí sim, ganha sentido a santidade. Né? Porque a santidade é daqui para lá, não é de lá para cá. É daqui para lá. Porque é um chamado. E eu vou respondendo com a vida. Eu vou respondendo com a vida. Não é uma coisa pronta. Né? O cara é santo porque já foi predestinado. É nada disso. E se for assim, eu vou negar o livre-arbítrio. Não pode ser assim. Ele trilhou por vontade própria esse caminho, é isso, né? Ele escolheu esse caminho. Ele acolheu. Acolheu. Todo mundo é chamado. Uhum. Mas tem gente que não quer ir para o céu, meu filho. Ninguém vai forçar ninguém para o céu, não. Tem gente que quer o inferno, vá. Só não posso dizer, vá com Deus, vá sozinho. Vamos enfatizar isso, é tão bonito e tão importante. Todo mundo é chamado a esse mesmo caminho de Sim, Carlo Acutis. No dia do batismo. A questão é, eu vou assumir ou não esse chamado que Deus me faz? Quero ou não? E Deus respeita, meu filho. Deus respeita, tranquilo. Filho, você é livre para o céu ou para o inferno. Tranquilamente. Tá? Deus não vai forçar ninguém a nada. Senão Deus deixaria de ser Deus. Já eu quero falar sobre a canonização, ano que vem, ano do jubileu, data ainda não foi divulgada, mas a gente tem algumas intuições. Uhum. Mas antes, e como são os irmãos de Carlo Acutis, de 14 anos hoje, né? São a graça, Francesca e Michele. 2 adolescentes. Fizeram a primeira comunhão com 5 anos de idade, sabe? Então assim, eu lembro que eu rezava a missa todo dia, quem fazia a primeira parte da homilia era o Michele, né? Era o santo do dia. São santinhos. Eles vivem a espiritualidade do irmão. Aliás, a família vive a espiritualidade do Carlo. Né? E os irmãos a mesma coisa. São muito preservados, né? Disposição, porque não é porque é irmão de santo, do santo, tem que ser santo. Não. Mas o irmão é um modelo. Então a vida deles é de santidade também. Terço diário, missa diária, tudo isso. Tem a capela para adoração dentro de casa. Né? Então, estudam muito a vida dos santos. O hobby deles era ler. Eles não tem rede social, não tem celular, não tem nada disso. Então, são meninos assim de uma espiritualidade assim. Vejam bem, o Carlo catequizou os pais e os irmãos já nasceram sendo catequizados pelos pais, porque a Dona Antônia que foi a catequista dos filhos, dos gêmeos. E com a história agora do irmão. São Exato, catequizados com a história do irmão, né? Vai ter sempre o irmão como modelo, como exemplo. O senhor tem que contato frequente com a família atualmente, porque o senhor, embora seja íntimo da família, mas o senhor continua aqui morando em Corumbá. Continua, meu filho. Mato Grosso do Sul. O senhor tá aqui, olha, é pároco ainda? Sou. Pároco do Santuário Nossa Senhora dos Remédios em Corumbá. Tem todas as suas atribuições e ainda tem essa missão de divulgar a devoção a Carlo Acutis. É só no Brasil ou o senhor faz isso do mundo afora? Não, já saiu também, já transcendeu, né? Esse ano já fui aos Estados Unidos, né? Fizemos em 2 estados dos Estados Unidos, Carolina do Sul e Nova York. Já está agendado ano que vem para a África e Estados Unidos novamente. Já fui ao Canadá também, tem uma para o Chile. Então assim, o que eu pensava que ia ser só aqui, aliás, eu não pensava nada. Não pensava nada, as coisas foi Carlo que foi fazendo isso acontecer. Sim, o contato, falo com Dona Antônia quase todo dia. Quase todo dia falo com Dona Antônia. A gente sempre quando eu vou, saio de uma missão, mando as fotos. A gente continua bem ligado um ao outro, né? E estou aqui só na expectativa também, esperando a data da canonização, porque nós vamos estar juntos todos. E ela vai trazer para o senhor, né? Uhum. Vamos lá. Gente, entra aí nas redes sociais do Padre Fábio Vieira. É isso mesmo, é igual eu falei. Padre Fábio Vieira. Fábio Vieira. É padre, o padre completo, não é só PE não, tá? Padre Fábio Vieira. Entra aí no Instagram. Você vê todo o percurso que ele tem feito com a devoção a Carlo Acutis. E nós estamos aqui, eu não posso deixar de olhar e sentir a presença de Carlo Acutis com a relíquia.
Entra você agora, se puder, entra aí agora no nosso canal do YouTube, Canção Nova Brasília. Essa entrevista está sendo com imagem, você vai ver agora a relíquia. Padre, que relíquia é essa que está nesse belíssimo relicário aqui? É um fragmentinho do corpo do Carlo, é uma ex corporis, é uma relíquia de primeiro grau. Como todos sabem, a grande relíquia do Carlo foi seu corpo intacto, né? O corpo do Carlo está todo intacto após exumado. Lógico que não ia depois fatiar o Carlo, mandar um pedacinho dele para cada lugar do mundo, não, né? Até porque as relíquias dele foram feitas, a maioria delas do cabelo, ele tinha muito cabelo, e dos órgãos internos também que estavam intactos, foram feitos esses pequenos fragmentos. O único órgão intacto que ficou inteiro foi o coração, que foi o que entrou, né, na beatificação, e depois Dona Antônia fez a doação para a Catedral de Assis. Então, na Catedral de Assis está o coração do Carlo, no Santuário do Despojamento está o corpo. E as relíquias que foram para o mundo, para o santuário, a pedidos, né? E essa peregrina comigo desde sempre é um fragmentinho do corpo dele, de algum órgão interno ou pele, alguma coisa assim. Quando o senhor fala coração, é o coração mesmo? Coração mesmo. Inteiro? Estava todo inteiro também. Os órgãos internos do Carlo não se decompuseram também, estavam todos inteiros. E foram tirados quantos anos depois da morte dele? 13 anos depois. 13 anos depois. A exumação aconteceu. Que E faz parte em do que processo. estado está o coração? Perfeitinho. Bem, lógico. O corpo estava todo ressecado, né? Eu vi tudinho, né? Então estava todo ressecado. Afinal, 13 anos depois. Mas nada resiste ao tempo. 13 anos depois não era para ter mais nada. Não é um corpo incorrupto, é? Não, porque não existe corpo de santo incorrupto. O único corpo incorrupto que existiu foi o de Cristo, que ressuscitou. Essa diferença é bom a gente fazer para todo mundo, que às vezes as pessoas confundem incorrupto com intacto. A incorruptibilidade significa ressuscitado, né? Significa ressuscitado, né? Estar vivo. O único corpo incorrupto foi o de Jesus, que venceu a corrupção. Ressuscitou. Os santos morreram, né? Então não são incorruptos. Mas existe um grau dentro da incorruptibilidade, que é o intacto. Um grau abaixo, que significa todo inteiro. Ou seja, não houve decomposição. O corpo do Carlo não se decompôs, então estava intacto. Ele ficou sequinho, é isso? Sequinho, ressecado. O coração Desidratado. Desidratado. O coração está assim desidratado? Tá. Aí passou por um processo de mumificação para não se decompor mais. Sim. E o próprio corpo dele Também. também. E está onde o corpo? No santuário chama-se della spoliazione, traduzindo do despojamento. Foi o local onde São Francisco se despiu, jogou suas vestes. Também em Assis. Também em Assis, do lado da Cúria. O encontro dos dois grandes santos no templo, Francesco e Carlo. Puxa vida, a gente está realmente percebendo isso, a grandeza de tudo isso. Bem, Eu brincava com os franciscanos, que o Carlo era mais franciscano que eles. ô padre, vamos lá. A canonização de Carlo Acutis no ano que vem, durante o ano do jubileu, existem duas possibilidades de data, não é? Existe, né? Porque dentro desse ano jubilar vão acontecer vários jubileus, né? Jubileus dos avós, jubileus das crianças, dos adolescentes, dos influencers, dos padres, de tudo que você imaginar vai ter jubileu. E o Papa, quando esse ano acolheu a canonização do Carlo, junto com vários outros, né? É tanto que os outros que saíram no mesmo decreto vão ser todos canonizados agora em outubro, 20 de outubro, né? E ele deixou o Carlos sozinho para o ano que vem. Né? Então, as possibilidades é que ele seja canonizado no encerramento do jubileu das crianças e adolescentes, que vai ser marcante após a Páscoa, ou no dos influencers, que vai acontecer, juventude e influencers, no mês de julho. Então, são as duas possíveis datas, né, que caberiam a canonização do jovem como Carlo, porque ele tem a ver com os dois. Saberemos também esse mês, vai ter o consistório esse mês, onde vai ser anunciado qual data vai ser a canonização do Carlo. O milagre, o senhor pode falar? O milagre da canonização também já foi publicado, né? Já. O milagre da canonização. Tanto é porque a canonização foi acolhida porque houve a aprovação do segundo milagre. Dentro do processo precisam 2 milagres. Foi a cura de uma jovem que sofreu um acidente de bicicleta e teve o traumatismo craniano lá em Firenze, na Itália. E ela teve o traumatismo, até perdeu massa encefálica. Teve que ser tirado parte do osso do crânio também. O tamanho foi a gravidade.
E os médicos, a ciência disse que ela iria vegetar ou morrer. Né? Não falaria mais, não andaria mais, não respiraria mais por si só. A mãe, muito devota, aliás, é uma família da Costa Rica, mas radicada lá, foi a Assis e rezou diante do túmulo do Carlos e pediu pela filha. Semanas depois, simplesmente a menina acorda, manda tirar a traque, começa a respirar naturalmente, levanta, sai andando e não parece que não aconteceu nada. A ciência, mais uma vez. Olha, foi tão rápido, demorou 1 ano só a investigação, porque foi claro demais. A ciência disse, ela vai morrer, ou morre, ou vegeta. E a menina sai andando sem sequela nenhuma. Muito bem. Quando Deus faz completo, né? Faz. Eu preciso liberá-lo. Infelizmente, mas quero agradecer enormemente pelo presente, pela delicadeza, sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E para concluir agora, padre, a última pergunta que vou fazer é, no livro que o senhor está lançando agora com a editora Canção Nova, tem todas essas histórias? Não, nesse livro eu narro. Olha, esse livro está muito bom para pedagogos, professores, catequistas, porque à luz da espiritualidade do Carlos eu toco em alguns assuntos bem pertinentes do nosso tempo, né? A questão dos influencers, eu toco também. A própria questão da sexualidade tem um capítulo que eu trato. Uau, né? importante. Né? De uma sexualidade virtual para uma castidade real, à luz da espiritualidade do Carlos, né? E alguns pontos assim bem interessantes que são, eu não diria conflitantes, mas estão sendo vivenciados por todos nós nesse momento. E à luz da espiritualidade desse jovem, eu dou umas respostas lá bem interessantes. Faço uma reflexão bem legal. Por isso, Carlos sim, eu não. Carlos sim, eu não, gente. É o título desse livro. A editora Canção Nova está lançando agora. É novinho em folha, né, novinho padre? Em folha. Tá chegando aí. Obrigado, padre. Foi um prazer recebê-lo aqui. Realmente um prazer. Muito bem, eu que agradeço a todos da família Canção Nova. Vamos terminar dando uma bênção aqui para todos que nos acompanharam. E a bênção com a relíquia de Carlo Acutis. Padre Sócrates, também quero agradecê-lo. Obrigado por estar conosco aqui, acompanhando o Padre Fábio. Prazer conhecê-lo também. Muito bem, então que cada um possa fazer o seu pedido da graça, né? Eu gosto sempre de lembrar, olha, quem faz milagre é Deus, sempre. Mas tem uns ajudantes que fazem chegar até Deus nossos pedidos, que são os intercessores, né? E que o Carlos interceda por todos vocês que nos acompanharam nesse momento, né? Por toda a Canção Nova, pelo trabalho que desenvolve, também junto à juventude e todos aqueles que desejam encontrar ou fazer esse caminho para o céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do Beato Carlo Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Amém.